O quadro Pauta do Dia está de volta, falando de um dos temas mais buscados na internet, de acordo com o Google Trends, aquela ferramenta gratuita que mostra como um termo específico tem sido pesquisado. Se a gente parar para pensar, hoje a maior ansiedade é pela vacina contra o coronavírus. Isso se reflete também nas buscas de informações na internet. Um dos assuntos em alta nas tendências de pesquisa desta quinta-feira foi a notícia sobre a vacinação da atriz Solange Couto e a resposta dela às críticas. Vamos conferir aqui a tela do Google Trends. Como você vê, no meio da tarde, o nome da atriz era o mais buscado, com mais de 20 mil consultas. A atriz respondeu às críticas e explicou que não furou a fila da vacina. Ela é do grupo prioritário, pois mora no Retiro dos Artistas e tem cardiopatia. E a maioria das buscas, a gente vai mostrar aqui na outra tela, veio do Rio de Janeiro e, na sequência, São Paulo, Espírito Santo, Distrito Federal e Bahia. Agora, para falar sobre as polêmicas em torno da fila de vacinação, eu converso com a Procuradora da República no estado do Amazonas, Michele Corbe, e também com a infectologista Joana Dark. Boa noite, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutora Joana Dark, eu gostaria de começar só reforçando aí. A pessoa que está numa instituição, o idoso que está internado em uma instituição, ele está na lista de prioridades, não é mesmo? Bom, boa noite. Sim, ele está na lista de prioridades, mas dependendo da quantidade de vacinas, né, do momento, essa prioridade ela oscila um pouco, de acordo com a necessidade do país. Bom, então a atriz explicou corretamente, ela figurou aí nas buscas, mas ela deu a explicação correta. Agora, para a gente relembrar, doutora, quem é que está nessa lista de prioridade aí de modo geral? Bom, de modo geral, são os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que têm uma carga viral maior, né? Recebe uma carga viral maior, tem um maior risco. Temos as pessoas que estão institucionalizadas, aí nós temos os idosos, principalmente, que estão em instituições de longa permanência. Temos os indígenas, né? A população que sofreu muito nessa pandemia. E depois vem por faixa etária, né? Os idosos e as pessoas com doenças crônicas e outras comorbidades. Agora, doutora Michele, a gente sabe que tem gente se sentindo aí prejudicado por não figurar nessa lista logo de cara, que queria ser vacinado, como todos nós queremos, e está pensando até em judicializar essa questão. Isso é possível, procuradora? Boa tarde. A vacinação, ela deve ser pensada como uma estratégia coletiva de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Então, existe todo um planejamento que é feito segundo critérios técnicos, sanitários, epidemiológicos, para se definir quais são esses grupos prioritários. E a vacinação, ela não faz sentido se ela for pensada em uma maneira individual. Então, não é apenas para que fulano ou beltrano estejam protegidos da doença, é para que se crie uma imunidade coletiva contra esse vírus que impeça o vírus de circular. Então, esse tipo de ação, ela desconsidera o planejamento que é feito para que se aplique a vacina e também desconsidera a necessidade de uma imunidade coletiva e de se priorizar determinados grupos que são mais vulneráveis do que outros. Então, existe toda uma estratégia por trás da definição de quais são os grupos prioritários e isso sendo feito de acordo com critérios técnicos, respeitando-se critérios sanitários, deve ser respeitado. Então, é ter paciência e aguardar que cheguem mais e mais vacinas para a gente poder se vacinar, né, doutora? Agora, doutora Joana Dark, a gente sabe que a APAE pediu a inclusão das pessoas com deficiência. Isso é possível? Sim, é possível, mas é aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, dependendo da quantidade de vacina disponível, a gente tem que priorizar aquelas pessoas que têm mais risco. Então, as pessoas com deficiência, claro, elas devem fazer parte desse grupo prioritário, mas talvez daqui a pouco, né, quando a gente tiver mais doses, porque nesse momento a gente precisa primeiro cuidar de quem cuida, porque se nós não imunizarmos os profissionais de saúde que irão trabalhar na linha de frente, que vai salvar vidas, a gente pode ter um problema sério depois, se faltar ou se demorar a vacina, né? A gente, nesse momento, ainda é um número pequeno. E aquelas pessoas, por exemplo, os portadores, as pessoas que têm algumas deficiências, geralmente eles têm mais condição de ficar em casa, de se afastar e até de manter a saúde. Olha, é tão bom ouvir que todo mundo quer vacinar, né? Tá todo mundo querendo fazer parte do grupo prioritário, isso é ótimo.
e a gente espera que a gente tem que esperar um pouquinho, e eu acredito que vai ter vacina para todo mundo. Mas, assim, não se desespere ainda, né? Vai ter um momento, a gente vai ter a produção das vacinas, aí vamos ter um pouquinho de calma aí por fila, né? Mas com certeza, todos, né? Principalmente as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças crônicas, todas essas devem ser vacinadas, mas um pouquinho de paciência só. Doutora Michele, quem é que pode mexer nessa fila aí, determinar as prioridades? Governo federal, estados, municípios, como é que funciona na prática? O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, ele indica quais devem ser os grupos prioritários, ele faz recomendações nesse sentido para os estados e para os municípios, de modo que, a partir dessas recomendações, os estados e os municípios devem aplicar as vacinas, adequando-se às suas realidades locais e adequando-se também aos grupos que devem ser vacinados. Então, por exemplo, em um determinado estabelecimento de saúde, deve-se priorizar aquelas pessoas que são de grupo de risco mais do que outras. Então, nós sabemos, por exemplo, que em um hospital teremos diversos profissionais de saúde, mas dentre esses profissionais de saúde, considerando que a vacina é um bem escasso no momento, a gente deve priorizar aqueles que estão, de fato, na linha de frente de combate ao coronavírus. Doutora Joana D'Arc, a gente tem uma curiosidade que acho que todos nós temos. Como é que a vacina está chegando até as pessoas? Elas estão sendo convocadas? Como isso acontece? Então, nesse primeiro momento, né, vários municípios, eles estão adequando o cronograma deles, em alguns hospitais, eles estão respeitando a região, começando principalmente pelos hospitais, como a doutora Michele falou, né? Então, alguns hospitais, por exemplo, estão pegando o nome, a lista, por nome, e alguns locais estão colocando até um termo, porque quem recebe a primeira dose tem que garantir também a segunda e a localização dessas pessoas. Então, essa informação, o cadastro nesse momento para receber a vacina é muito importante. Então, alguns municípios centralizaram a partir da Secretaria de Saúde, a rede particular manda a lista dos funcionários, né? A rede pública dentro dos hospitais tem a lista mediante o RH, aí seleciona as pessoas que estão na linha de frente e aí vão imunizando. Por enquanto não está sendo assim chamada, enviando mensagem ou convocando. Está sendo bem passo a passo no sentido da informação ser nominal, pessoal, para evitar a questão de burlar o sistema e realmente priorizar quem precisa agora. Bom, a senhora falou aí que por enquanto ninguém está sendo cadastrado. Doutora Michele, está acontecendo um golpe aí. Várias pessoas relataram nas redes sociais que receberam mensagens pedindo para que fizessem um cadastro ali e depois tiveram os dados roubados. O que fazer nesses casos? Bom, esses casos configuram situações de crime, né? Porque as pessoas estão sendo enganadas, estão sendo induzidas a passar os seus dados para pessoas que querem se aproveitar deles de maneira indevida. Então, essas situações, elas devem ser denunciadas para os órgãos do sistema de justiça, devem ser denunciadas para o Ministério Público, e são situações que, infelizmente, devem se tornar comuns nos próximos tempos, então é por isso que elas devem ser levadas aos ministérios públicos e a polícia, deve ser feito o boletim de ocorrência, enfim, devem ser adotadas as medidas para que essas condutas sejam notificadas e possam ser investigadas e punidas. Bom, vamos falar agora então de uma situação que infelizmente está acontecendo em vários lugares do país. A gente mostrou mais cedo aqui no Jornal da Justiça a questão das pessoas furando a fila. Pessoas que não têm prioridade sendo vacinadas. O Ministério Público está acompanhando, doutora Michele? Sim, o Ministério Público, não só o Ministério Público Federal e Estadual está acompanhando, mas também as defensorias públicas, o Ministério Público de Contas. Existem diversas instituições que estão acompanhando essa situação de pessoas que estão furando a fila para se vacinar. Inclusive, nós estamos fazendo campanhas para que essas situações sejam levadas a nosso conhecimento. No caso do Ministério Público Federal, nós temos o Serviço de Atendimento ao Cidadão, que é um serviço online que permite as pessoas fazerem denúncias sem saírem de casa,
e também que permite que, portanto, as pessoas mantenham o distanciamento social e, ao mesmo tempo, levem situações irregulares para o Ministério Público, ao conhecimento do Ministério Público Federal. Então, essas situações devem ser documentadas, devem ser juntados os elementos que a pessoa tiver a respeito dessas irregularidades e também devem ser levadas a conhecimento do Ministério Público Federal e também dos outros órgãos de controle, no caso do Ministério Público Federal, por exemplo, por meio do sistema de atendimento ao cidadão, que é online. E é preciso ter alguma prova aí? Podem ser juntados prints, porque tem algumas pessoas que estão postando em redes sociais, que estão se vacinando, podem ser juntados documentos, podem ser juntados vídeos, podem ser juntados... O que a pessoa tiver para comprovar essa possível vacinação irregular, essa furada de fila, deve ser levado a conhecimento dos órgãos de controle, porque ao menos já são indícios de que alguma irregularidade possa ter acontecido. E o tema vacinas tem sido tão pesquisado na internet que o Google Trends criou uma central específica de busca sobre o assunto. Olha só a tela que nós vamos colocar aí. Essa tela mostra que as pessoas pesquisam como saber quando vão tomar a vacina, quando determinada vacina vai chegar. Todo mundo querendo saber aí, curioso. E nós temos uma boa notícia que a Índia já avisou, já anunciou que vai exportar os 2 milhões de vacinas previstos para o Brasil. Deve chegar aqui amanhã, estamos todos ansiosos com isso. É um bom reforço, né, doutora Joana Dark? Oh, com certeza, demais, até porque... o Brasil, ele tem condições, né? A gente sabe que em pouco tempo vai ter aí a questão da produção própria, né? Com alguns insumos que vão chegar no futuro, mas essas vacinas chegando é mais uma gota de esperança nesse momento e é essencial a gente ter. A gente viu aí que todo mundo ávido por vacina e essa notícia, ela foi excelente, né? Aliviou muito, aquietou aí os ânimos e o desespero, porque a população estava muito desesperada atrás das vacinas. Então, isso foi um passo enorme, né? E até porque as parcerias que o Brasil tem, as instituições que nós temos aí, liderando as 2 vacinas, né? Tanto o Butantan quanto a Fiocruz, são instituições muito sérias. Então, a gente está confiando, está acreditando, e foi uma notícia excelente para esse momento. E uma outra questão. Quem toma a primeira dose de uma determinada vacina tem que tomar a segunda dose da mesma vacina, né? É isso mesmo, porque são tecnologias diferentes, né? Por exemplo, uma é de vírus morto, a outra é de vírus que a gente chama, que usa um vetor, que é de vírus atenuado. Então, o ideal é que você utilize a mesma vacina, até para não ter problemas depois com relação a alguns efeitos, e também alguns efeitos adversos, né, para não ter essa confusão, e depois, assim, a criação de anticorpos, né, o reforço da imunidade, ele é maior após a segunda dose da vacina que você fez anteriormente. Então, é importante respeitar, se fez uma, manter essa, é o ideal. Doutora Michele, como deve ficar aí o calendário de vacinação com diversos tipos chegando ao país, que é o que a gente espera que aconteça em breve? Ele segue o cronograma que já está estabelecido? Tem que ser criado um novo calendário? Qual é a previsão? Bom, o calendário é feito de acordo com a quantidade de vacinas que está disponível. Então, conforme as vacinas forem chegando, e é esperado, é desejado que elas continuem chegando, o calendário pode ou não ser adaptado, sempre levando-se em conta os grupos prioritários, como eu disse, né? Segundo critérios técnicos, para que a vacina chegue primeiro a quem mais precisa. Bom, e a campanha nacional pela vacinação também ganhou reforço. O Ministério da Saúde lançou um vídeo para incentivar a população a tomar os cuidados necessários e se vacinar quando chegar a hora. Vamos ver. O Brasil é gigante e o desafio de vacinar os brasileiros também. Um desafio que vai além da saúde. É uma questão humana e econômica, pois muita gente depende disso. Ninguém pode ficar para trás. Mas com a união de todas as nossas forças, as vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. A vacina vai devolver para a Mariana a confiança para ela continuar salvando vidas.
para o seu Isaías, a sua roda de amigos. Para Dona Regina, o sorriso que iluminava a vizinhança. Para Roseli, o carinho de seus alunos. A gente ainda precisa se proteger enquanto a vacina não chega a todos. Juntos vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Doutora Michele, quanto mais campanhas de incentivo à vacinação, aí melhor, né? Certamente, com certeza. A vacinação ela é uma questão de direito à saúde, não só direito individual, como também coletivo, como eu disse. É uma questão de imunidade coletiva. Então, quanto mais campanhas forem feitas para combate à desinformação, para combate à fake news, para incentivo a que as pessoas se vacinem quando chegue a vez delas, melhor, porque essa é a única forma, é a forma mais eficiente, na verdade, para que nós saiamos logo dessa pandemia, desse período tão triste que a gente está vivendo. Então, sim, quanto mais campanhas, melhor. Agora, a senhora falou uma coisa interessante, desinformação e fake news. O que pode acontecer com uma pessoa que espalha notícias falsas sobre a vacinação nas redes sociais, por exemplo? Essa pessoa pode ser responsabilizada, sim, pelos órgãos de fiscalização, pelos órgãos do sistema de justiça. Então, também, esse é mais um exemplo de situação que pode ser levada a conhecimento do Ministério Público e dos órgãos de controle por meio dos canais de denúncia, porque a gente precisa, ao máximo, combater essas condutas ilícitas de fake news e divulgação de informação equivocada, de informação que não seja correta, seja por uma questão jurídica, seja também por uma questão sanitária, porque é só assim que a gente vai conseguir superar a pandemia. Pois é, doutora Joana Dark, e a desinformação é combatida também com boca a boca pelo bem, né? As pessoas podem também propagar, e a gente viu muitas campanhas nas redes sociais, as pessoas falando, eu vou me vacinar, eu apoio a vacina, isso é muito importante, né? Inclusive, a gente tem essa consciência, né, de que por meio da vacina, o mundo erradicou doenças, a gente controlou epidemias, e cada vez que a gente tem dificuldade com relação à imunização, a gente tem um susto, né? Foi como aconteceu com relação ao sarampo, por exemplo, quando a gente diminuiu as coberturas vacinais. Agora, é fundamental saber que quanto mais pessoas vacinarem, mais rápido, né, a gente vai poder retornar às nossas atividades, a gente vai ter essa proteção coletiva, a gente vai poder fazer as nossas atividades como nós fazíamos antes, né? Vai demorar um pouquinho ainda, mas a vacina é o caminho para isso. E essa questão de fake news, por exemplo, tem gente aí em alguns sites vendendo vacinas de uma forma, colocando preços, né, que não existem, e a vacina é um bem público. O Ministério, o Programa Nacional de Imunização Brasileiro, sempre foi criterioso, soube como conduzir a questão da imunização no país, e eu tenho certeza que dessa vez também vai ser assim. Então, vamos propagar, sim, vacine-se, tenha calma, né? Espera chegar primeiro, tem várias que surgirão, a gente vai ter esse momento, e por enquanto se cuidar, né? Mas vacinar sempre. Pois é, doutora Michele, a doutora Joana Dark falou uma coisa interessante aqui, gente vendendo vacina. E é bom deixar claro que isso não existe, pelo menos no atual momento, as clínicas particulares ainda não estão autorizadas, e a gente viu até notícia de camelô oferecendo vacina, isso é crime, não é mesmo? Certamente. Isso é uma conduta criminosa que também deve ser levada a conhecimento dos órgãos de controle. É crime você oferecer a venda de vacinas em qualquer lugar que seja, porque justamente nós não temos ainda vacinação nas clínicas particulares, e isso é uma conduta que, além de prejudicar a vacinação, o programa de vacinação, ainda induz as pessoas a erro, né? Então, de fato, é algo que deve ser denunciado, é algo que é irregular, que é proibido. Agora, voltando a falar um pouquinho das redes sociais, a gente viu casos de informações que são colocadas, por exemplo, qualquer coisa que é postado sobre vacinação, sobre coronavírus, está recebendo ali uma frase de locais onde você pode buscar mais informações. Mas a gente também viu casos no Twitter, por exemplo, de suspender, de bloquear contas de pessoas que estão disseminando falsas informações. Isso é uma estratégia interessante, né, doutora Michele? Sim,
é interessante que as pessoas sejam direcionadas a canais confiáveis e seguros que apresentem informações corretas a respeito do combate à pandemia, sempre. Agora, doutora Joana D'Arc, é bom também a gente ressaltar que mesmo começando aí a vacina, ninguém pode descuidar, né? Máscara, álcool em gel, isolamento, as recomendações de sempre continuam, não é mesmo? Continuam, a gente tem que estar bem ciente disso. O processo de imunização ainda é um pouco lento. O mundo passa por um momento de produção dessas imunizações. Então, assim, ainda vai demorar um pouco. A gente precisa ter paciência, manter ainda esse cuidado. A gente sabe que não é confortável a utilização da máscara, mas é necessário nesse momento. E no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é muito amoroso, né? E assim, a gente tem visto tantas aglomerações, isso é uma pena, isso é lamentável, porque as consequências são trágicas. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência de que o nosso comportamento importa, e importa muito. Eu, como indivíduo, dependendo do local onde eu estiver, eu posso transmitir o vírus para centenas de pessoas. Então, vamos ter cuidado, vamos manter o distanciamento, vamos ficar quietos na medida do possível em casa, tentar manter esse isolamento o máximo possível. Se você não tem necessidade de sair, não saia. Vamos manter isso para o bem coletivo, para o nosso país sair logo dessa pandemia. E isso vale também para quem já tomou a primeira dose da vacina e até depois de tomar a segunda dose, não é mesmo? Sim, até porque a gente sabe que as vacinas, elas vão te proteger e muitas vezes vai te proteger como contra formas graves. Vai te proteger de ser hospitalizado, vai te proteger de desenvolver uma forma grave, mas mesmo vacinado, você pode também ficar doente e transmitir. E outra coisa, a gente tem as variantes virais, a gente tem as mutações virais, cada vez que o vírus entra no organismo, ele pode produzir mutações, depois a gente ter outros problemas. Então, assim, mesmo vacinado, enquanto não tivermos o controle, a imunidade coletiva, o risco e o preço é muito alto. Então, mesmo imunizado, a gente tem que ter esses cuidados. Doutora Michele, só mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar o nosso programa. A vacina não é obrigatória, mas podem ser estabelecidos mecanismos aí de controle, como, por exemplo, impedir a pessoa de fazer determinada coisa se ela não tiver a vacina em dia. Exemplo do que acontece nas escolas, que as crianças têm que se vacinar para frequentar as aulas, por exemplo. Sim, isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive, que a pessoa que decide por não se vacinar, ela pode enfrentar restrições em virtude disso, inclusive até como forma de incentivo a que todas as pessoas se vacinem, porque nós sabemos hoje que existem diversas campanhas falsas a respeito de possíveis efeitos adversos da vacina e muitas pessoas acabam optando por não se vacinar por conta disso. Mas é necessário que essas campanhas sejam combatidas, é necessário que as pessoas se conscientizem a respeito da necessidade da vacinação e é também necessário que medidas de controle sejam implementadas para que as pessoas que não se vacinaram e que, portanto, podem representar um risco à saúde pública sejam impedidas de acessar determinados lugares, de realizar determinadas viagens, de praticar determinadas condutas, enfim, que essas pessoas não vacinadas não corram o risco de contaminar a comunidade. Então, sim, essas medidas são possíveis. Bom, então é isso. Vamos pensar na coletividade e nos vacinar quando chegar a hora. Doutora Michele, doutora Joana D'Arc, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite. E essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Você pode rever o jornal e o nosso quadro Pauta do Dia no canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Para você, uma boa noite e até amanhã.